Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal. Irei gravar uma aula hoje sobre os conceitos da geometria plana, né? Nesta aula, irei falar sobre os conceitos da geometria plana ou euclidiana, né? Que é também conhecido como geometria euclidiana no plano, né? Objetivo: identificar e nomear lados, vértices e ângulos, suas unidades e instrumentos de medida, né? Desenhar figuras geométricas planas, reconhecer que as medidas dos lados dos ângulos em polígonos regulares são congruentes, ou seja, possuem medidas iguais, né? É o objetivo da aula, né? Então, vamos para cá, né? Geometria plana, né? A geometria plana é o que? A geometria plana é a área da matemática que estuda as figuras planas, né? Iniciando-se nos conceitos primitivos. Quais são esses conceitos primitivos? De ponto, reta e plano, né? E com base neles, né, nesses conceitos primitivos, que é de ponto, reta e plano, desenvolvendo-se até a construção das figuras planas, né? Com o cálculo de suas respectivas áreas e perímetros, né? Os conceitos da geometria plana têm grande incidência no Enem. O Enem cai muitos conceitos sobre a geometria, né? Com recorrência de questões que exigem o conceito de área ou até mesmo noções básicas de ângulos, né? Além disso, ela é a base para a geometria espacial, né? Porém, a diferença entre ambas é que a primeira é bidimensional e a segunda é tridimensional, né? Ou seja, a geometria plana ela é bidimensional, né? E já a espacial ela é tridimensional, né? Então a diferença entre a geometria plana e espacial, né, pessoal? Vamos lá. Ainda aqui falando sobre os conceitos da geometria plana, né? Os conceitos da geometria plana, né? A construção da geometria plana, conhecida também como geometria euclidiana, né? Deve-se o que aos conceitos básicos de ponto, reta e plano, e as construções realizadas com base nesses elementos primitivos. Ou seja, ponto, reta e plano são conceitos primitivos, ou seja, elementos primitivos, né? Vale ressaltar que não existe definição para ponto, reta e plano, né? E por isso são conhecidos como os elementos primitivos, né? Por que que não existe o conceito de definição para pontos, reta e plano, né? Por que que não existe? Não existe essa definição. Eles são conhecidos como elementos primitivos, né? Porém, todos nós conhecemos esses elementos de forma intuitiva, né? Ponto, né? O que é ponto, né? Assim, a noção de ponto são sempre representados, né? Os pontos, eles são sempre representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Aqui, ó, pessoal, botei três exemplos de ponto. O ponto A, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Nós temos o ponto B aqui, né? Ó. E nós temos também o pontinho Q, C, né? Vocês estão vendo aqui, né? Pontos, nós temos três pontos. A, B e C, né? Então, a noção do que é o ponto aqui, né? Representando pela letra A. Eles são sempre representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, né? Os pontos, né? Ainda a respeito sobre conceitos da geometria plana, aqui nós tem reta, né? São sempre representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto, as retas, né? Elas são sempre representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Aqui nós tem a reta R, né, pessoal? Ó, aqui a reta R, né? Ó, sempre representada por letras minúsculas, né? Um R, não é isso? Ó? A letrinha R aqui, ó.
representa o quê? As retas, elas são sempre representadas por letras minúsculas, né? A reta R, né? A respeito ainda dos conceitos da geometria plana, né? Que é o nosso foco, o nosso tema, trabalhar primeiramente os conceitos, né? E com base na ideia que temos de reta, lembrando que ela é limitada, né? Ou seja, infinita para os dois lados, né? Surgem os conceitos de semi-reta e segmentos de reta, né? Semi-reta é o que? É a parte de uma reta que possui início, mas não possui fim. Isso aqui nós temos um exemplo de semi-reta, né? Onde nós temos aqui nela localizado que é o pontinho A, né? Nessa reta aqui, ela tem o início no ponto A, mas ela não tem o quê? Fim, não possui fim, ou seja, é uma reta infinita, né? Ela iniciou no ponto A e vai seguindo, né? Beleza, pessoal? Outros conceitos da geometria é o segmento de reta, né? O que seria esse segmento de reta? É um segmento que se encontra entre dois pontos, ou seja, é limitado tanto no começo quanto no fim. Ó, aqui eu tenho o ponto A, né, no pontinho A, e o ponto B. Ou seja, esse segmento aqui ele é limitado, ele começou do A e findou no B, no ponto B. Ou seja, é um segmento de reta, né? Ou seja, ele tem início e tem um fim, né? Começou no pontinho A e parou no pontinho B, né? Então aqui é segmento de reta. Tranquilo aí, pessoal? A respeito ainda sobre conceitos da geometria plana, podemos destacar aqui o plano, né? O plano, desculpa aí, pessoal, o plano é representado pelas letras do alfabeto grego, né? Nós tem esse plano aqui, né, o plano, né, ó. Tá até de azulzinho aqui, ó, não vai ficar aí bem certinho, mas você vê que aqui é a noção de um plano. Ele é representado pelas letras do alfabeto grego. Isso aqui é alfa, né, pessoal? Letra grega alfa, o plano alfa, né? Posso dizer que isso aqui é o plano alfa, né? Letra grega do alfabeto grego, né? É o plano alfa, né? O plano ele é representado pelas letras do alfabeto grego, né? É. Posição relativa entre pontos e reta, né? Posição relativa entre ponto e reta, né? Conhecendo os elementos primitivos, né? Quais são os elementos primitivos? Ponto, reta, né? E plano, né? É possível fazer o quê? Fazermos uma análise da posição relativa entre ponto e reta, né? Nessa reta, a gente tem essa reta aqui, nela nós pode ver que tem dois pontos contidos nela, que são os pontos A e B, né? Ó, os pontos A e B. Ou seja, os pontos A e B pertencem a essa reta aqui, mas o ponto C, ele não pertence a essa reta, não é isso? Por que que ele não pertence? Porque ele não está contido nela, né? Ou seja, C não está contido nessa reta, né? Por exemplo, se eu chamar ela de R aqui, ó, a reta R, estou só supondo aqui, né? Então eu posso afirmar o quê? Que o ponto A e B pertence à reta R, ou seja, está contido, né? E o ponto C não pertence à reta R, né? Que nem eu acabei de falar lá, ó. Note que os pontos A e B pertencem à reta R. Dizemos que A pertence a R e B pertence a R. E que o ponto C não pertence à reta R. Dizemos que C não pertence a R, né, pessoal? Vocês podem analisar aí as questões do jeito que eu falei. E, ó,
Note que os pontos A e B pertencem à reta R. Dizemos que A pertence a R e B pertence a R, né? E que C não pertence à reta R, né? Dizemos que C não pertence a R, né? Ó, posições relativas entre duas retas, né? Olha, vamos lá. Duas retas podem ser paralelas, concorrentes ou coincidentes, né? Então, duas retas, elas podem ser o quê? Paralelas, concorrentes ou coincidentes, né? Idênticas, né? Aí vamos lá para primeiro, o que são retas paralelas? Quando é que duas retas são paralelas? Quando não possui nenhum ponto em comum. Representação dela é feita com duas barras. Por exemplo, C é paralela a B. Lê-se C paralela a B, né? Ó. Aqui nós temos um exemplo aqui, ó, da letra. Nós temos as duas retas T e R. Como é que eu poderia escrever aqui? Que T é paralela a R, ou seja, a reta T é paralela à reta R, né? Representada por essas duas barrinhas, né? Tranquilo aí, pessoal? Aí aqui, retas concorrentes, né? O que seria reta concorrentes? Quando possui um único ponto em comum. Ou seja, nós temos essas duas retas aqui, ela tem um ponto em comum, que é o ponto quem? O ponto E. Então, essa reta aqui, ela é o quê? Concorrente, elas vão se encontrar em algum momento, né? Ou seja, aí vai ter um ponto, né? No nosso caso aqui, o ponto é o ponto E, né? Ó, localizado bem aqui, ó. Nosso pontinho E aqui, ó. Né? Ó, ponto E. E reta coincidentes, né? Que seria essa reta coincidente? Quando possui infinitos pontos em comum. Ou seja, elas são iguais, ou seja, retas coincidentes são retas iguais. Elas possuem o que? Infinitos pontos em comum, né? Por exemplo, aqui, vocês podem ver aqui, ó, eu tenho R e S, significa que eu tenho na mesma reta, que elas são iguais, ó. Elas são iguais, ó. Eu tenho a reta R e S, ou seja, são retas iguais, né? Ó, por exemplo, eu tenho a reta R aqui, ó. E ao mesmo tempo aqui, faça de conta que eu tenho outra reta aqui em cima, pessoal. Não tá ficando bem aprumadinho, mas vocês podem fazer aí, que eu tenho a reta S, né? Ou seja, elas são iguais, né? Tá uma sobre a outra, né? Ó, S e R, né? São iguais, né? Nessa mesma reta, por exemplo, eu poderia ter A, né? O ponto A, por exemplo, o ponto B, ou seja, são iguais, né? São retas que seriam iguais aqui, né? São iguais, a reta R e S, né? E eu poderia ter esses pontos contidos nessas retas. Se elas, por exemplo, se a reta R tivesse o ponto A e B, né? E a S tivesse os mesmos pontos, A e B, ou seja, elas são o quê? Iguais, né? Ou seja, retas coincidentes quando possuem infinitos pontos em comum, né? Ou seja, elas são iguais, né? Ou seja, elas possuem os mesmos pontos em comum, né? Então, pessoal, isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? E peço para seguir aqui o nosso canal aqui, né? E até a próxima videoaula.
Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí, da minha didática.